Bom dia, internautas. Eu sou J. Fursino. Estamos começando mais um programa Caminhos de Sucesso, aqui na Clique TV. E hoje eu tenho o grande prazer de receber a empresária, a executiva, CEO do Grupo Multi, Giovana Donella. Giovana, muito bom dia. Bom dia, Fursino. Prazer estar aqui com você. A Giovana é considerada hoje uma expert em dirigir equipes de alta performance e também expert no quesito gestão de mudanças nas empresas. Quando a gente fala de gestão de mudanças, nós estamos falando de reengenharia, rearquitetura, arquitetura, a nova arquitetura de empresa, ou seja, independente do nome, nós estamos falando de mudanças. E essas mudanças são importantes, têm que ser geridas de uma forma muito consciente, de uma forma muito profissional. E ela vai nos dar dicas durante o programa de hoje referente a essa gestão de mudanças nas empresas. Seja ela médio porte, grande porte ou até de pequeno porte. Mas antes de tudo, vamos começar conhecendo quem é Giovana Donella. Giovana, comenta sobre você, sua carreira, quem você é, como você chegou a esse posto de executiva de tanto renome no mercado nacional. Bom, falar um pouco da Giovana é sempre falar, inclusive, desse nosso tema, né, Fursino, porque a questão de mudanças, eu sou uma pessoa que sou muito adaptável a mudanças e em toda a minha carreira eu sempre procurei diversificar muito os meus papéis, sempre procurei estar conhecendo mais, sabendo mais sobre vários assuntos. Então isso me trouxe uma facilidade muito grande em justamente gerir bem as mudanças. A minha carreira ela começou na área de comercial, né? Eu sempre venho da área comercial. Comecei numa multinacional brasileira, depois passei por uma multinacional americana, depois montei meu próprio negócio e hoje estou liderando os trabalhos na maior empresa do segmento de educação, de idiomas e de profissionalizantes do mundo, né? Que é a Multi. É o Grupo Multi Holding, né? O Grupo Multi Holding. Mas você teve um momento de empreendedorismo internacional. Conta um pouco como foi esse momento na sua vida. Esse momento foi um momento muito feliz. Eu acredito que me trouxe experiências fantásticas, que foi quando eu montei uma estrutura de importação de bolsas femininas. É um produto que eu aprecio bastante, gosto de moda. Então montei uma empresa de importação e exportação de bolsas femininas. E acabei que montei um escritório na China e outro no Brasil. Quer dizer, você logo de começo já foi lá para a China, veio trabalhar aqui no Brasil também com a empresa, não dava para ir até o México, né? Teve que ir lá na China. E no momento que aconteceu aquilo, foi o momento onde eu pensei assim, poxa, todo mundo diz que as coisas acontecem na China. Uhum. Então eu saí de uma empresa norte-americana que eu trabalhava, uma multinacional, saí na sexta-feira, 10 horas da manhã. No sábado, às 11 horas da manhã, eu já estava pegando o avião para ir para a China, porque eu pensei, se lá acontece tudo, então é para lá que eu vou. Exatamente. Então fui para a China, fui conhecer um pouco mais a estrutura de fornecimento de produtos lá, entender um pouco a filosofia, né, do chinês, e eis que acabei me especializando bastante nesse público chinês, né? Sou super apreciadora da cultura chinesa, sou assim uma saudosa, né? Porque os últimos 2 anos eu não fui à China e passei 7 anos e meio da minha vida indo e vindo da China por diversas vezes e então assim foi uma experiência fantástica, o que me trouxe muito conhecimento desse público e em consequência a isso eu consegui também viver muito o mundo de culturas diferentes. Então essa questão da adaptação, essa questão de se mudar, de se gerir posicionamentos diferentes é uma característica que eu acho que eu tenho muito latente. Então isso me ajuda sempre hoje nas questões de mudanças atuais que eu tenho que implementar tanto dentro quanto fora do mundo corporativo. E nesse momento de empreendedorismo internacional, você não cuidava simplesmente de vendas ou da gestão do negócio. Você fazia a produção, você trabalhava com a fashion, com design e tudo, né? Sim, na verdade eu sou muito curiosa, né? Então eu comecei um negócio, eu vinha do alumínio, né? Uma estrutura totalmente pesada, forte, e fui lidar com moda, que é uma coisa que eu não estudei, eu não sabia lidar com moda. Então contratei pessoas que sabiam fazer isso e na medida que eu via essas pessoas fazendo, eu sempre ia lá e tentava me envolver em tudo isso. Então
como empresária, eu fui desde o momento da concepção do produto até o momento da entrega ao cliente, o momento onde saber se esse cliente foi muito bem atendido ou não, esse pós-venda, né? Todo o processo inteiro, desde a concepção do produto até o recebimento, sempre eu estive muito presente. Então, nesse processo todo, você acaba vendo tudo, fazendo tudo, e o olhar clínico, né? Clínico e global de tudo isso. E é com esse olhar clínico que nós vamos começar agora a entrar no nosso tema central, que é a gestão de mudanças. E a primeira pergunta é, Giovana, qual é o conceito de gestão de mudanças? O que é gestão de mudanças? Olha, conceito, eu vou te dar uma definição um pouco macro. Antes de falar até do conceito gestão de mudança, Porcino, é bastante importante que a gente entenda o seguinte. As pessoas, em geral, né, o ser humano em geral, ele possui mapas mentais próprios. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o mapa mental, por exemplo, da Giovana, é o resultado de tudo que ela já viveu, da experiência que ela viveu na vida, dos processos que ela conheceu. Então, eu tenho um mapa mental, você tem um outro mapa e o outro tem um outro mapa. Que nem sempre a minha realidade é a sua realidade ou a nossa realidade é a realidade real. Então, o que eu estou querendo dizer? Que no momento onde eu tenho os meus valores, eu tenho as minhas experiências, eu tenho os meus conceitos e você os seus, na hora que nós estamos falando da gestão da mudança, na hora que nós estamos falando em mudanças, e devido a essas diferenças de modelos mentais, se inicia um processo de conflito, um processo de não aceitação, um processo de ter que se reinventar, de ter que se reestruturar. Então, nesse processo de mudança, antes da definição, é entender que isso é um processo natural, porque se você tem uma posição e eu tenho outra posição, quando vem a necessidade da mudança, esse início é um início conflituoso, e aí é que entra a dificuldade de se gerir mudança. Mas num contexto geral, até teoricamente, a gestão da mudança, ela nada mais é do que o gerenciamento eficaz do processo. Então, toda gestão é você gerir tudo isso de forma a unir os colaboradores, os diretores do projeto, a empresa, os processos e tudo aquilo que nortear a mudança, unidos num único gerenciamento, de forma a você conseguir obter o resultado com sucesso e positivo daquilo que você pretende mudar. E pensando nisso, a gente sabe que todo o processo de mudança gera incertezas na empresa. Não incerteza somente nos colaboradores, naqueles que estão movendo o negócio no seu dia a dia, mas também na direção geral da empresa, né? Como trabalhar com essas incertezas, como trabalhar com a insegurança dessa diretoria no momento de vou pular na piscina da mudança. Na verdade, todo processo de mudança tem esses momentos de incerteza, esses momentos que chega a dar uma certa dor. Eu costumo dizer o seguinte, que nenhum processo de mudança, por mais necessária que ela seja, ela não deixa de ser indolor, né? Ela não deixa de causar esse desconforto. Esse início da mudança é um início que tem que estar muito bem dentro da estrutura da empresa, desde o presidente até a pessoa que fica na recepção. Então, esse todo da empresa, ele tem que estar adaptado a essa mudança em consequência de quê? Em consequência de entender essa necessidade de mudança. Para que ele entenda, para que ele não tenha insegurança, ele tem que ter esses dados muito bem sedimentados. Então, desde o porquê que está sendo feita essa mudança, de que forma que ela está sendo feita, como vai ser feita e de que forma vai ser feita. Então, a partir do momento que ele tenha todas essas respostas, que ele saiba exatamente o caminho e o rumo que será trilhado, a insegurança cai. Esses sinais de alerta para essa mudança, eles vêm do mercado, eles vêm do próprio pessoal que trabalha com você, dos seus colaboradores, das suas lideranças, ou seja, a cada momento que você está na transição de um negócio, a cada momento que você está na negociação com um cliente, que você percebe que necessita
algo mais já é um indício de que você necessita pensar um pouco numa mudança ou na criação de algum elemento novo para o seu negócio. O que leva a crer que nenhuma mudança é indolor, né? Nenhuma mudança é indolor. Como eu disse, mesmo na consciência de que se deve haver mudança, mesmo sabendo-se que ela tem que ocorrer, sempre tem esse desconforto, justamente por esse motivo que nós acabamos de falar, né? Essa diferença entre um posicionamento e outro causa aquela estranheza inicial, e isso dá uma certa insegurança, um certo descompasso entre o passo que você tem que dar e o passo que você está, gerar todo esse desconforto. Então dói um pouquinho, mas depois no final fica tudo em ordem. A identificação de uma empresa é a sua missão, sua visão, seus valores, aquilo que a gente publica e mostra como o nosso DNA, certo? Quando nós entramos num processo de mudança, é necessário revisar missão, visão, valores? É necessário mudar? Ou é mais um trabalho de adequar o que você faz à sua missão que você decidiu lá no passado quando abriu a empresa? Porcino, na base essencial, tudo vai depender de qual mudança que nós estejamos visualizando. Então, se você está falando numa mudança estratégica total da companhia, evidentemente, em alguns momentos serão necessárias as mudanças desde a missão, da visão e do valor. Agora, se você está falando numa mudança de comportamento das pessoas, por exemplo, é um outro aspecto. Você, de repente, está mexendo em um aspecto do valor da companhia, mas não mexe na visão e nem no valor. Se você está alterando, fazendo uma mudança num processo devido a uma nova tecnologia ou numa outra questão da companhia, não é necessária a revisão de missão e valor. Então, toda essa questão da missão, da visão e do valor da corporação, ela é muito variável com relação ao que você vai mudar. Por exemplo, você pode ter inputs externos e inputs internos de mudança. Se você está sendo caracterizado por um input externo, uma questão macroeconômica, uma questão global, que faz com que o seu produto, com que a sua estratégia da empresa seja alterada, sem dúvida nenhuma, a consequência vai ser você revisar essa missão e essa visão da companhia. Em movimentos mais macros dentro da companhia, não vejo a necessidade dessa mudança. Mas, fundamentalmente, se você tiver aí uma revisão geral de toda a companhia, com certeza. Você falou em comportamentos, né? Quais são as mudanças normais que existem no comportamento de toda a arquitetura da empresa? Tem que começar lá embaixo, tem que começar lá em cima? Na verdade, nós temos que começar sempre pelo topo, né? Você detectou a mudança, normalmente essas mudanças, você pode ter um diagnóstico. Então, o passo inicial é diagnosticar a empresa, diagnosticar o processo ou qualquer coisa que você esteja mudando para verificar o porquê é que tem que ser mudado. Diagnosticou, é como um doente. Vai lá, olha o diagnóstico e aí começa a dar o remédio para que ele consiga ficar bem. Então, diagnosticou algum problema ou alguma tomada de decisão de que deve mudar, o corpo diretivo da empresa, a direção executiva ou presidência, tem que estar 100% convencida dessa mudança, 100% integrada a esse movimento da mudança, entender muito bem esse plano macro de toda essa mudança, entender em que pontos serão alterados, o que vai ser alterado e de que forma vai ser alterado, em que tempo vai ser alterado. A comunicação e a educação, eu digo sempre, são os aspectos fundamentais para isso, por cima. Sabe por quê? Porque a partir do momento que essa presidência, que esse corpo diretivo tem toda essa consciência, você começa a descer em todos os níveis da companhia, dando esse suporte, dando essa comunicação, essa educação em poder gerir toda essa mudança. Então, sem dúvida nenhuma, tudo começa do topo, tudo começa do número 1 da empresa. Depois desse processo de diagnóstico que você falou, geralmente se comunica para a empresa a necessidade de mudança e se comunica as mudanças que vão ser feitas.
Entre esse processo, esse timing de comunicar que vão existir mudanças, o início das mudanças e colocar a mão em obra, não se deve passar muito tempo, né? A coisa tem que ser mais rápida. Sim, sem dúvida nenhuma. Cada processo, cada projeto tem o seu tempo e a sua necessidade, né? A gente também não pode pegar uma mudança muito estrutural e achar que vai fazer isso em 1 mês, 2 meses. Então tudo depende do que você vai mudar. Se você só vai mudar um processo, se você vai mudar toda uma cadeia, por exemplo, tecnológica de produtos, também tem produtos que você vai levar meses e meses construindo uma outra plataforma de produto. Mas falando num sentido mais amplo, se você feito o diagnóstico, você vai ter todo o plano macro. Esse plano macro, ele normalmente tem que estar muito bem suportado por uma equipe de gestão de mudança, né? O que normalmente a gente chama equipe de gestão de mudança, ou comitê, ou gestão de mudança, enfim. O nome que você vai determinar para o grupo, qualquer que seja esse grupo, é para que nesse momento onde já está detectado o diagnóstico e você começa a fazer o trabalho em geral, essa equipe é a equipe que vai servir de apoio a todos os seus colaboradores, vai estar ajudando a implementar toda essa mudança, vai ser aquele porto seguro, aquele momento onde qualquer um dos colaboradores que ou se tenha dúvida ou tenha alguma insegurança em alguma parte do processo ou queira um esclarecimento, recorre a esse grupo de gestão. E esse grupo de gestão está totalmente preparado para apoiar, para dividir informações ou até mesmo, Porcino, para remodelar o rumo. Porque às vezes num processo de mudança você estabeleceu um certo caminho e aí num determinado momento alguns colaboradores saem um pouco do caminho. Então esse grupo vai lá e ajuda a recolocar todo mundo no rumo. Então é muito importante que essa fase seja do início do diagnóstico até o final da implementação, que todo esse tempo seja gerido por uma equipe paralela, a equipe que está suportando tudo isso, e esse acompanhamento seja feito com muita efetividade. Essa muita efetividade, eu vou aproveitar esse gancho e perguntar até que ponto esse comitê deve ser formado somente por líderes ou ele deve ser formado também por aquelas pessoas que colocam a mão na massa e conhecem as particularidades de cada ação e talvez percebam e possam ajudar em melhorar o processo. Eles devem fazer parte do comitê ou somente participar do comitê quando selecionados ou solicitados? Não, esse comitê ele pode ser gerido por pessoas que efetivamente trabalham na corporação, podem ser também componentes desse grupo, pessoas externas, terceiras, que aí sim vêm com conhecimento técnico muito grande para poder gerir tudo isso, e os próprios colaboradores em conjunto formam essa equipe. Eu, na minha posição, eu sempre costumo, em qualquer mudança que você tenha que fazer, eu sempre costumo colocar dentro do processo todas as pessoas que participarão da mudança. Porque essas pessoas que já compraram a ideia, que já entenderam o todo do processo e que fizeram parte efetivamente do projeto, essas pessoas, em se convencendo dessa necessidade de mudança, essas próprias pessoas são as pessoas que motivarão os demais. E como são pessoas que antes participavam do processo anterior, ou seja, estavam no cenário A e se convenceram do cenário B, elas são um exemplo de que os outros e que os demais também podem passar por essa mudança. Então é muito importante esse desprendimento de mostrar o exemplo, né? E é fundamental que os líderes estejam juntos. Então, assim, que você coloque sim a mão na massa, que você esteja junto, que você esteja preparado para estar comunicando o tempo todo os motivos dessa mudança. Exatamente. Então é muito importante que nós tenhamos não somente a visão filosófica e teórica, né, da liderança, mas também colocar em prática aquilo que você está falando, fugir dos modismos, né? Foge dos modismos e você escapa desse efeito do trivial, do normal, e parte realmente para uma mudança efetiva. Como fugir dos modismos? Palavrinha difícil. Bota aqui de novo, por favor, técnica. Como fugir dos modismos? Saiu. Porque no fundo, não é nenhuma questão de fugir disso, né? Acredito que cada processo é um processo. Então, não se dá para ter um modelo único,
de questão de gestão de mudanças, né? Em cada caso é um caso, cada caso existe uma necessidade. Então nós costumamos ver às vezes executivos que têm um modelo pronto, um certo modismo, e aí tenta utilizar isso em todos os canais de mudança, em todos os trabalhos. É muito difícil que isso ocorra. Por quê? Porque as características intrínsecas da mudança, elas são variáveis, né? Tudo depende do que você vai mudar, como vai mudar e quais são as pessoas que estarão fazendo parte dessa mudança. Então, obviamente, características necessárias para cada mudança são características diferentes entre si. É onde, quando a gente fala de característica, a gente fala também da característica não só do processo, mas característica de quem está fazendo o processo, de quem está participando do processo. E muitas vezes ela é dolor, ela dói também, porque certas pessoas não se adaptam a esse processo, não têm o perfil da nova atividade que a empresa quer colocar e como ela quer se mostrar no mercado. E nesse momento é quando ocorrem, às vezes, demissões e novas contratações, não é isso? Sem dúvida. Isso é a parte dolorosa. Você sabe que eu tenho uma frase de uma norte-americana chamada Mary Tripp. Ela dizia o seguinte, por cima, que o difícil não é colocar ideias novas na cabeça de um ser humano. Difícil é tirar as ideias antigas. Então o que a gente está querendo dizer? Que o novo não é o mais difícil é tirar aquilo que a pessoa estava acostumada o tempo todo. Então é fundamental que nesse processo de mudança a gente faça uma limpeza do cenário. Então a pessoa primeiro tem que estar pronta a limpar esse cenário anterior para vir ao novo. E muitas vezes as pessoas não se adaptam a esse novo. Então a música, a partitura mudou. Então se não se adapta, realmente tem que mudar, né? Exatamente. Você trouxe um gráfico que você me mostrou quando nós estávamos fazendo o nosso briefing do programa, que explica um pouco sobre os fatores internos que são afetados pelas mudanças na direção da empresa. Vamos mostrar esse gráfico e vamos falar um pouquinho a respeito dele? Vamos sim. Esse gráfico é muito interessante. Esse gráfico é muito interessante. Eu conheci esse gráfico através de um amigo meu, Ayrton Carlini, um palestrante sobre mudanças também. E a primeira vez que eu vi esse gráfico, eu de fato entendi aquilo que eu via na realidade sempre. Você tem uma fase em todo o processo de mudança, quando uma empresa adquire outra empresa, quando se incorpora a uma outra empresa, que é a questão tempo versus produtividade. A equipe toda, todo o processo passa por uma fase de transição. Essa fase de transição, ela vai desde o momento inicial, onde os colaboradores, as pessoas se sentem traídas. O que é esse traída? Mudou, a coisa mudou, não é mais a mesma. Então, poxa, o sentimento que vem inicialmente é um sentimento de traição. Aí você sente uma barriguinha negativa que desce. Esse momento é um momento de negação, onde você começa a brigar com essa mudança, brigar com esse novo. E é onde começam as crises internas, as crises internas, aquela questão que a gente conversou inicialmente dos modelos mentais. Eu tenho o meu, você tem o seu, e está vindo uma mudança completamente diferente. O que começa a acontecer? Eu começo a negar. Na hora que eu começo a negar, o tempo está passando e a produtividade está caindo. Porque eu não sou mais a mesma. Eu não dou mais a mesma produtividade porque aquilo que está acontecendo é diferente daquilo que eu acreditava. Aí normalmente o tempo vai passando, você tem essa crise de identificação, a identificação do que era e do que é hoje começa a mudar, aí normalmente você começa a olhar, começa a ter novas soluções, uma nova identificação do processo e a pessoa começa a considerar aquilo já o natural. Então ela já aceitou, já entrou numa normalidade. Aí o tempo versus a produtividade começa a aumentar e as coisas começam a entrar no seu rumo normal. Eu costumo dizer o seguinte, que em todo o processo de mudança tem o momento do caos. O momento do caos é exatamente essa queda da produtividade. Passa o tempo, cai a produtividade, tudo vira um caos, parece que o mundo está acabando, né? Todo mundo se sente desconfortável, o negócio todo está em mudança. E depois começa novamente. Esse é o momento mais crítico no processo, porque é o momento em que a direção não pode perder o controle. Ela tem que ser ágil, ela tem que ser rápida, ela tem que tomar decisões, implantar essas decisões e evitar
com que esse efeito da negatividade, como que você comentou, possa passar para os clientes externos. Eles não podem chegar a perceber isso daí. Eles podem perceber que você mudou para melhor, mas não que você está naquele momento de ebulição interna na empresa, né? Giovana, nós vamos fazer uma paradinha, vamos chamar os nossos comerciais e já já a gente volta. Eu estou com Giovana Donella, uma empreendedora, uma executiva que está falando hoje sobre gestão de mudanças. Voltamos já já. Marketing do ideal ao real. O nosso programa semanal, quarta-feira, ao meio-dia, aqui na Clique TV. O que a gente vai discutir com você nesse programa? Aspectos do marketing, da comunicação, de modo que você melhore cada vez mais a tua prática junto aos teus clientes. Olá pessoal, eu sou Fernando Matos e quero convidá-los a participar do nosso programa Profissão Saúde, toda terça-feira às 19 horas aqui na Clique TV UOL. Temas inerentes à parte clínica, administrativa e atualidades na área de saúde. É a paixão de cuidar de quem cuida de nós. Lembre-se, toda terça-feira às 19 horas temos um encontro. Aguardo vocês. Olá, nós estamos agora de volta, programa Caminhos de Sucesso com Giovana Donella. Estamos tratando de um tema muito interessante hoje, que é a gestão de mudanças. Até agora ela esteve comentando os conceitos, como começar, como implantar uma gestão de mudanças. Ela comentou também sobre o momento da mudança no tempo, com a produtividade, os momentos de negação, os momentos de encontro de solução. E isso não é um momento que você passa e acontece, eu já passei a negatividade e vou embora. Não. Esse momento de negatividade ele vai acontecer a cada momento que você está mudando um processo dentro de um departamento, dentro de uma área da sua empresa. Sempre você vai ter essa curva, não é mesmo, Giovana? Sem dúvida, sem dúvida. Isso vai se repetir em alguns instantes do processo, da implantação do processo. Por isso que a direção tem que ser muito rápida, muito consciente que essas situações vão acontecer e não perder a rédea, não perder o rumo, não perder o foco do processo de mudanças dentro da empresa. Não perdendo o rumo, não perdendo o foco, tendo tudo muito bem claro aonde você quer chegar, você realmente vai conseguir fazer essas mudanças dentro do prazo determinado por você mesmo. Na prática, isso é um processo de implantação do processo de mudanças, né? Até ficou interessante isso. Mas a empresa, quando ela começa, ela deve começar por uma edição de seus manuais, ela deve começar pela edição dos seus conceitos, ou seja, antes de chegar no colaborador, aquele que coloca as coisas em práticas, o que tem que estar pronto? Porcino,
todo esse processo ele tem fases, né? Então eu costumo deixar assim, de forma global, geral, resumindo, 4 fases desse processo todo, que é, inclusive trouxe um gráfico, se você quiser mostrar aqui. Tá na mão, turma? Todo o processo, que o primeiro estágio é o estágio de identificação da mudança. Então, o que é esse estágio? Nós vamos falar rapidamente sobre ele. Identificação da mudança, depois passa para um estágio 2, que é o planejamento da implementação da mudança, depois a implementação da mudança e depois o monitoramento e avaliação da mudança. Nesses 4 estágios que a gente acabou de dizer, tem uma coisa que engloba todos esses 4 estágios, que é o feedback. O feedback, ele tem que ser uma base para todo esse processo de implementação. Porque todos esses colaboradores que estarão participando dessas 4 fases de implementação da mudança, ele tem que estar o tempo todo tendo feedback de como está. O tempo todo. Então, se você pegar aquela primeira fase, não sei se você quer colocar aqui na tela pra gente, a primeira fase, que é a fase da identificação da mudança mesmo, o que acontece nesse estágio? Você tem que reconhecer a necessidade da mudança, não é isso? Exatamente, você reconhece a necessidade da mudança e a partir daí você identifica a natureza dessa mudança. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio... Antes de você partir para o segundo estágio, fala um pouquinho sobre reconhecer a necessidade da mudança. Esse é o que eu acho assim, o ponto mais... Eu acho que é o mais bonito da mudança. Porque o legal da mudança é tanto o presidente da empresa, quanto os diretores, ou qualquer que seja a mudança, ou numa área, ou num processo, ou num produto, você reconhecer a mudança. Seja ela imputada por uma variável externa ou imputada por uma variável interna. Então, aquele momento onde se chega à conclusão, Porcino, que algo tem que ser mudado, eu acho que é o momento mais criativo da mudança. Eu adoro esse momento, porque é o momento onde todo mundo se conscientiza e não tem o medo de executar essa mudança. Então, tem aquela coisa positiva de olhar para o processo e falar, poxa, precisamos mudar nisso. Então, isso vai tirar todo mundo do desconforto, mas é um movimento de muita graça, né? É um movimento onde somente quem avalia e fala assim, poxa, estou disposto a mudar, é que consegue levar aquela coisa positiva da mudança. Então, esse estágio, para mim, é o estágio mais bonito de toda a operação. Ou seja, essa fase desse primeiro estágio. Porque logo depois você nos explicou que a gente tem que identificar a natureza da mudança, né? Então, já detectou e reconheceu a necessidade, aí você vai para a identificação da natureza da mudança. O que você se refere à natureza da mudança? Quando você vai para a natureza da mudança, você vai começar a entrar nos aspectos verdadeiros dessa mudança, os aspectos do lugar que você tem que mudar, do processo que você tem que mudar, do local, enfim, o que é que tem que ser mudado, qual que é a natureza disso daqui, entender a fundo, para que você consiga alterar e remodelar. Se você colocar aí na tela a segunda fase, vamos lá, turma? Que é a fase que a gente colocou aí, da segunda fase, que é o planejamento da implementação, você viu que você teve o diagnóstico da situação, você vai para a definição dos objetivos e estratégias desse planejamento e vai para a seleção de métodos e estratégias. Então, quer dizer, esses 3 passos definem o planejamento dessa implementação, que é a natureza disso daí. Então, eu vou fazer como no anterior. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, para o pessoal entender exatamente o que deve ser feito, né? No diagnóstico da situação, o que e como deve ser feito esse diagnóstico? Esse diagnóstico, ou você pode fazer através de colaboradores da companhia, ou até mesmo por um consultor externo, ou alguém que de repente notou aquilo, e aí leva. Então, essa pessoa, ou esse processo todo de diagnóstico, ele vai avaliar, você vai ficar estudando o que está acontecendo na área que você vai implantar a mudança. Depois do estudo, você vai chegar e vai falar, olha, está desse jeito, esse é o diagnóstico, esse é o raio-x, esse é o momento dessa situação. Esse diagnóstico, sem querer te cortar, já te cortando, sim, mas é um hábito que eu tenho, desculpa. Esse diagnóstico, ele não entra somente na ação
da empresa com os seus clientes e na ação direção-colaborador, mas entra também no diagnóstico de clima laboral. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. O diagnóstico, ele permeia todo o processo. Então ele vai estudar exatamente tudo. É como se você chegasse um doente lá no consultório e o médico vai fazer todos os exames, vai diagnosticar o todo. Então vai desde olhar a pressão até o olho, se está enxergando bem ou não. Então olhou todo, diagnosticou tudo, aí sim fala, poxa, aqui tem que ser mudado isso, aqui tem que ser dado esse remédio, aqui tem que ser alterado isso. É onde começam as definições de objetivos e estratégias da mudança, né? Sem dúvida. E como que a gente faz isso daí? O processo todo, se você quiser colocar até aí na tela, Vamos voltar ao estágio 2, tá? O estágio 2, a partir do momento que se diagnosticou a situação e a gente colocou a definição de objetivos e estratégias, é esse momento onde a gente vai fazer o seguinte: diagnosticamos isso e para onde que a gente tem que ir agora? Qual que é o nosso objetivo? Qual que é a estratégia para que a gente passe do momento A para o momento B? E aí, para se passar desse momento A para o B, qual será a metodologia que eu vou usar? Qual o formato? Como é que eu vou caminhar? E aí você faz esse fechamento desse segundo estágio. É quando a gente entra no estágio 3, que ele é muito interessante. Sim. Também, né? Vamos colocar o estágio 3 na tela também. O estágio 3 é aquele estágio da implementação. Então você preparou tudo, vai para a mudança e depois vai fazer a consolidação. Você está implementando todo esse processo de mudança. Implementou mesmo? Tá tudo certo? Tem que ter passado pela preparação, foi para a mudança e, consequentemente, consolida tudo isso. Né? Quando você fala em preparação, esse processo de preparação exige um tempo razoável, né? Não é do dia para a noite. Porque você tem que revisar o que estava sendo feito, você tem que estar consciente de onde quer chegar a empresa, né? E começar a traçar os novos caminhos, ou seja, os novos passos. E isso tem que descrever um por um. Sim, isso é um plano. Então, normalmente se tem o plano de ação, o business plan de toda essa mudança, o plano de ação disso, onde existem algumas características e perguntas e respostas que tem que ser respondidas 100%. Então, o que vai ser mudado, quando vai ser mudado, por quem vai ser mudado, em quanto tempo vai ser mudado, como vai ser mudado. Tudo isso entra nesse plano macro. E quando você está implementando, ele é a base do trabalho de todos. Então, essa base é a base que responde a todas as perguntas desse processo de mudança. E quando a gente entra no como, é onde nós estamos mexendo basicamente com aqueles que estão operando a empresa. E é onde você começa a mexer em zonas de conforto, você começa a mexer em costumes já latentes, que é o que você falou lá no começo da nossa entrevista, tirar as ideias anteriores e partir para as novas ideias. Exatamente. Agora é importante que dessas fases, agora tem a última fase, que é a fase de monitoramento. Então, você detectou a mudança, fez a implementação, viu a natureza, implementou, fez tudo isso, agora é o momento de monitorar e avaliar tudo o que está acontecendo nesse processo de mudança. Você tem que coletar os dados e analisar esses dados. É muito importante, Porcino, num processo de mudança, que essa mudança seja monitorada. Porque se você faz todo o diagnóstico, faz toda a natureza da operação, faz toda a implementação e depois não monitora isso, o que está acontecendo, você não consegue ter um produto que é o produto idealizado. Então, esse monitoramento o tempo todo tá trabalhando com os KPIs de informações, está trabalhando com esses dados do processo e está o tempo todo avaliando esses dados. Então, se você começa a perceber que tem o dado de uma variável, por exemplo, que está caminhando para aquilo que é o objetivo da mudança, então o processo está caminhando, está sendo efetivo. Se você vê qualquer dado ou qualquer KPI que diz o contrário do que é o objetivo da mudança, significa que naquele ponto está precisando ser feita uma análise maior ou então até um acompanhamento mais próximo. Porque existem mudanças que englobam várias áreas.
Então, se você tem um programa muito extenso da mudança, obviamente esse acompanhamento precisa estar sendo feito diariamente, constantemente, olhando. Se algo saiu fora do mapa, do roadmap das informações, automaticamente você consegue trazer para o rumo, né? Então essa avaliação é muito importante. Quem faz essas avaliações é o comitê? O comitê ou os próprios colaboradores, porque esses próprios colaboradores já terão entendido todo esse processo da mudança e eles devem ter o mapa total em conhecimento. Por isso que eu disse no início que a comunicação ela é extremamente importante nesse processo. Por quê? Porque a comunicação com as pessoas precisam ter claro o passo, o rumo delas, porque senão se sentem inseguras e aí nessa insegurança não caminham com eficácia, né? Não conseguem ter a excelência do resultado. Então a comunicação é sempre muito, muito importante. Quando nós falamos de comunicação, é você ter a condição de responder a todas as perguntas desses colaboradores que estão ligados a essa mudança, é você estar o tempo todo explicando os porquês, mostrando o porquê, sabendo exatamente a como trabalhar, por exemplo, resistências, porque muitas vezes a comunicação vai ajudar até no fato de você ouvir melhor. Então você está mostrando para um colaborador algum processo e está tendo uma resistência. A comunicação te ajuda até na argumentação, e eu sempre digo que não existe ser humano refratários a bons argumentos, tá certo? Uhum. Então, se essa pessoa está tendo uma resistência e você tem a capacidade de comunicar, informando, mostrando, através de exemplo, através de valores, de que essa mudança está no rumo certo, o que acontece? As pessoas automaticamente se agregam a esse processo. Então, é fundamental que exista essa comunicação, esse reporte para as pessoas. Você está me dizendo, então, que o processo de treinamento, que o processo de treinamento dentro da empresa é importante para essa questão da comunicação. Para cada momento em que eu estou implantando algo novo, como empresário, eu tenho que, além de comunicar a mudança aonde eu quero chegar, eu tenho que treinar ou retreinar aquele colaborador para que ele faça da maneira correta. Sim, a questão, além de dizer treinamento, é adaptação e clareza nos processos. Então, assim, você de repente está treinando esse novo colaborador para um novo formato, mas você tem que dar condições para ele de se adaptar a esse novo processo, a se adaptar a esse novo formato. Então eu nem simplificaria somente em treinar. O forte de tudo isso é conscientização. Ele tem que se conscientizar e saber exatamente o que está acontecendo. E pode acontecer, Porcino, às vezes o profissional ou o colaborador não se adaptar àquele novo modelo. Não se adaptar, não fazer mais parte daquela música, daquela partitura. Tá? Ele não vai mais ser o músico daquela orquestra. Não é mais o que ele quer. Então você tem que estar o tempo todo olhando para tudo isso e tirando as peças que são importantes para o processo, ou retirando, ou até readequando. Um jogo de xadrez. Um jogo de xadrez, porque naquele momento o jogo mudou, uma peça que era importante à direita, hoje ela tem que ficar à esquerda, ou vice-versa, e o resultado que realmente deve acontecer é cada um estar absolutamente confortável na posição em que se é colocada nessa mudança. Se ele está pronto, se ele está preparado, e aí sim entra o treinamento, e aí tudo bem, tudo flui muito bem. É o momento onde começam a surgir as competências dentro da empresa também, e a descoberta de novas competências, né? Essa conscientização, é claro, tem que partir da cabeça da empresa, da direção da empresa, até o funcionário lá embaixo. Essas mudanças vão afetar, inclusive, o posicionamento dos players, vamos dizer assim, dentro da organização, não é isso?
Sem dúvida. E as questões estratégicas certamente são as que norteiam todas essas mudanças, né? Senão não seria necessário fazer as mudanças. O resultado, ele vem em todos os aspectos da companhia, seja dentro da empresa, internamente, o mercado vê isso, os consumidores veem isso, os clientes da empresa veem nitidamente que houve ali uma alteração, né? Okay. Sempre vem um resultado positivo. Ok. Nosso programa está chegando ao fim. Eu sei que vocês não gostariam que ele terminasse, porque o papo está muito agradável. Antes de anunciar quem ganhou o prêmio que nós colocamos à disposição dos internautas no programa da semana passada, quero agradecer a presença da Giovanna Donella aqui no nosso programa. Não faltou a oportunidade de você voltar e falar um pouco mais sobre gestão de mudanças e outros temas que você domina com tanta propriedade. Giovanna, muito obrigado por ter estado aqui, por ter aceitado o meu convite. Obrigada eu, por sim, é sempre uma alegria muito grande estar com você. Muito obrigada, um excelente final de semana a todos. Ok, obrigado, querida. Bom, semana passada nós fizemos o sorteio do combo, o DVD Negociando para Ganhar, de Márcio Miranda, o presidente da Workshop.com, e eu vou anunciar hoje quem foi o ganhador, ou melhor, a ganhadora. A ganhadora é Mirtes Elias, ela é gerente comercial da Norcon Rossi Vendas, lá de Aracaju. Muito obrigado pela assistência, Mirtes. Nós vamos entrar em contato com você para verificar a melhor forma de fazer chegar esse valioso DVD Negociando para Ganhar. Terminamos mais um programa, Caminhos de Sucesso, com Porcino, aqui na Clique TV, todos os sábados, das 10 às 11 da manhã. No próximo sábado, nós teremos a presença do Sr. Carlos Wizard Martins, presidente do Grupo Multi Holding. Muito obrigado pela sua assistência, continue conosco.